Começamos então esta visita guiada, que vai ser em tomos, em partes, às exposições desta 21ª edição da Bienal Internacional de Arte de Cerveira. E nesta primeira visita guiada, que levamos até vós, aí em casa, que nos têm seguido, vamos começar por vos explicar, por vos falar deste primeiro tempo que pautou a ação curatorial aqui deste Fórum Cultural. Então, o primeiro tempo é um tempo conceptual, digamos assim, um tempo de uma ideia que sobrevoava sobre nós quando começamos a distribuição dos trabalhos, que tem a ver com esta ideia deste tempo que nós estamos a viver, este tempo muito particular que é um tempo suspenso. E então, nesta zona de recepção dos visitantes, a nossa ideia foi precisamente trabalhar um conjunto de obras que abordam o tempo muito particular de não sabermos o que é o dia da manhã, de termos visto as nossas certezas todas questionadas. Mas, ao mesmo tempo, também é um tempo suspenso da utopia, porque é o tempo em que, mesmo assim, acontece esta 21ª edição da Bienal Internacional de Arte de Cerveira. E começamos a nossa visita com esta magnífica obra do Pedro Figueiredo. Todas as obras, de resto, que vamos ver, estas 5 obras que selecionamos para esta primeira visita guiada, são de artistas que foram, em algum momento das suas vidas e da vida da Bienal, premiados. E o Pedro Figueiredo foi um desses artistas que foi premiado, artista nascido em 74, formado na Escola da Arca, em Coimbra, e que trabalha a partir de uma figuração muito própria, de tendência surrealizante, que vai buscar ao corpo da mulher as suas belezas e os seus defeitos. E depois trabalha num exagero dos pés e das mãos, como se os pés e as mãos nos fixassem à terra. Mas esta mulher, que se passeia neste baloiço, está então precisamente neste tempo suspenso. E é por isso que abrimos a Bienal e abrimos esta visita com esta obra, com esta maravilhosa obra do Pedro Figueiredo, desta mulher que está aqui a questionar precisamente onde é que nós estamos. E do Pedro Figueiredo passamos para um olhar atento de um outro artista que trabalha na tendência da figuração, uma figuração diferente, mais clássica, se assim quisermos, que é um homem que está a observar, a escutar, que tem aqui uma espécie de tendência de voyeurismo e que está à espera de ver o que é que vai acontecer. O Paulo Hernani apresenta-nos este ano na Bienal este homem, esta figura humana que está em alerta. É um escultor fantástico, exímio a trabalhar a figuração e trabalha uma figuração sempre muito emocional. Uma figuração de observação dos pequenos gestos, dos pequenos detalhes do cotidiano. Sempre neste grande e na variação destes materiais. Neste caso temos aqui uma peça feita em gesso, porque o gesso permite fazer uma coisa fantástica, que é deixar o bilhete de identidade do artista, como dizia o mestre José Rodrigues, deixar a marca da mão. E é isso que o Paulo Hernani nos propõe aqui, então, neste homem que está atento, em alerta, que está suspenso a ver o que vai acontecer. Então, são duas obras, dois tipos de figurações escultóricas, a do Pedro Figueiredo e a do Paulo Hernani, diferentes, mas que têm este mesmo tempo da espera, que é um tempo que nos interessa e que nos leva até ali à nossa Ana Maria. Num primeiro olhar superficial para este trabalho, a Ana Maria Pintora, uma artista nascida na década de 50, o nosso primeiro olhar diz-nos que há aqui duas figuras que dialogam. Uma figura que se sobrepõe num ponto central e uma figura mais pequena e que há aqui um diálogo. Mas a grande magia do trabalho da Ana Maria Pintora, uma artista fantástica, fabulosa, é que mais do que aquele plano imediato da figuração principal que tem o trabalho, tem a ver como se imaginássemos que há uma espécie de planimetria nas suas telas, como se as pudéssemos observar de cima e como se elas estivessem carregadas de mapas, carregadas de retalhos, carregadas de histórias. A Ana Maria, que também se dedica à escrita, é uma artista que nos conta sempre muitas histórias. O seu trabalho é muito minucioso, muito detalhista, como aqui de resto podemos observar, e depois, de vez em quando, ainda por cima, acrescenta estes detalhes da assemblagem. Este trabalho é, de facto, maravilhoso porque tem esta planimetria, tem este sonho todo. Ou seja, é uma espécie de sonho, mas é um sonho sem chão, sem plano, sem planeta, sem terra. É algo que acontece apenas no seu imaginário, no imaginário dela. Eu diria que estas 3 obras, estes 3 trabalhos,
o Pedro Figueiredo, o Paulo Hernani, a Ana Maria Pintora têm este universo surrealizante. Não surrealista, porque isso é outra coisa, mas surrealizante, que vão ao nosso subconsciente mais profundo buscar uma história, uma narrativa, uma interpelação. E, portanto, desafio-vos, quando olharem para este trabalho em detalhe, a verem a quantidade de pormenores, de detalhes, a minúcia que está por detrás de cada traço. Mais do que estas duas figuras que aqui podem dialogar, mais do que estes detalhes que ela insere, ela coloca-nos aqui então, mais uma vez, no tal tempo suspenso das perguntas, no tal mapa, um conjunto de mapas que podem ser mentais ou não, que podem ser cartográficos ou não, mas que no fundo são retalhos de histórias, coisas que se entrelaçam, que se embaraçam, e depois que é algo que espero que consigam ver lá em casa, toda esta plasticidade que tem a pintura dela, que é altamente texturada, não é? Nos parece que nos apetece entrar por ali, ser pequeninos, fazer como a Alice no País das Maravilhas, ser pequeninos, entrar por ali e percorrer aquelas ruas. Portanto, leva-nos aqui para um universo muito do sonho. A Ana Maria tem um trabalho perfeitamente identificável, muito singular, e é uma artista que tem feito desde sempre parte das Bienais, tendo sido também já premiada, e que vos desafiamos a conhecer. É por isso que a escolhemos para fazer parte desta entrada aqui no Fórum Cultural de Cerveira, porque de facto não é um trabalho que nós consigamos descobrir à primeira, nem à segunda, nem à terceira. Exige que olhemos muitas vezes, que olhemos novamente, que voltemos a olhar, que façamos o circuito todo e que vamos lá tentar perceber, dentro deste mapa todo, onde é que nós estamos. Zulmiro de Carvalho, nascido em 40, na década de 40, um dos mais singulares e importantes artistas escultores da sua geração, formado nas escolas de Londres, herdeiro do minimalismo formal londrino, e que tem aqui uma peça que faz também ao mesmo tempo que faz uma interpelação e uma interpretação dos minimalismos formais na escultura, que começam a emergir em contexto europeu nos anos 60. Tem também aqui outra particularidade no seu trabalho, que é da aproximação dos processos escultóricos aos processos industriais, portanto, que é algo que também marca o nosso tempo e que marca a sua geração. E esta peça, lembram-se qual era o tempo suspenso. E esta peça, esta belíssima forma encantada, em aço corten, sinuosa, digamos assim, que assenta sobre esta caixa de acrílico e que tem, de alguma forma, a caixa de acrílico, não podendo mesmo suspender-se a peça, tem esta ideia da transparência e de esta forma singular do ferro, que é uma forma pesada, que não é uma forma fácil, que não flutua, mas de alguma forma a caixa acrílica ajuda-nos a ter a sensação de que ela flutua, de que ela está suspensa. Isto para vos dizer que, de facto, quando escolhemos estas peças, elas tinham uma linha, tinham um indicador comum, uma mensagem comum. Então, o Zulmiro de Carvalho vai criar aqui, então, uma espécie de magia, se quisermos, nesta forma, que poderão ser letras, poderão ser a combinação de várias coisas, que não terá paralelo na arquitetura, que não se suportaria por via das leis da física sozinha, mas que tem aqui então esta ilusão com a caixa de estar aqui suspensa, segura, etc., aqui a receber os nossos visitantes, e que é simples, bela, o belo na simplicidade das linhas, na simplicidade das formas, no encontro de pontos, linhas e planos com os materiais, e neste caso com os materiais industriais. Então, na entrada do nosso Fórum Cultural de Cerveira, 3 propostas de escultura, 2 mais figurativas, uma mais minimalista, digamos assim, com formas mais abstratas, mais geométricas. Dentro da figuração, uma forma mais surrealizante, outra de uma tradição mais clássica da figuração. Um trabalho de pintura, que é um emaranhado de nós, uma confusão de ideias e de histórias, para chegarmos então aqui até também mais uma artista premiada. Como vos dizia, isto é uma compilação de autores premiados, que é a Laura Maganete, fotógrafa. Portanto, faltava-nos a fotografia, se quisermos, nesta panóplia de obras que nos recebem aqui no Fórum Cultural. Esta fotografia, que é no fundo um díptico, são 2 fotografias que fazem uma sequência de um movimento de uma mulher que se abraça a si própria, que se abraça a si própria, não é? Que se procura de alguma forma suportar a si própria. Primeiro um abraço que vai aos braços, depois que vai
ao pescoço. E atrás há uma sombra, há um outro corpo qualquer que vigia, que controla, que segura, que regula, que faz como fazia a escultura do Paulo Hernani, que está em alerta, que está a observar. E, portanto, mais do que uma fotografia, nós temos aqui corpos justapostos. A artista tira proveito sempre no seu trabalho daquilo que são os detalhes, as sombras, os reflexos, sempre muito isso, que depois trabalha numa escala maior, sempre uma escala macro, e que explora muitíssimo bem o preto e branco, que era de resto também uma marca de duas das esculturas que vimos ali, que trabalham dentro dos cinzas, dos pretos e dos brancos. E, portanto, esta peça tem aqui muitas histórias. Já fizemos aqui muitas histórias perto dela, e há muitas interpretações do que é que esta fotografia pode ser, de qual é a sua história, de qual é a sua narrativa. Posso-vos dizer, conhecendo a artista, que regra geral é um momento da imagem, é um momento de um encontro. Neste caso é um encontro de dois corpos, aqui de duas personagens, diria que uma é uma mulher, a outra vamos deixar em aberto o que é que poderá ser, que se encontram aqui e que de alguma forma nos questionam, nos convidam a entrar. É um díptico, é uma sucessão de movimentos em que há um antes e que há um depois, que foram congregados em dois e que foram interrompidos. É o tempo suspenso, o tempo com o qual vos convidamos a começar a conhecer, agora que entramos no outono, a conhecer a nossa Bienal deste ano, a Bienal de 2020, a Bienal da pandemia, e que tem, no fundo, este primeiro tempo, que é um tempo suspenso. Um tempo que não sabemos o que é o futuro, mas sabemos que no presente a arte nos continuará a fazer pensar.